A ligação do Rei do Norte, a Turquia, com a tempestade que se aproxima. Nós entendemos que a tempestade do dia de Deus está se aproximando. Você pode ver as nuvens escuras chegando e os relâmpagos pelos céus. Deus nos dá o seguinte alerta. Está se formando uma tempestade, prestes a irromper sobre a terra. E quando Deus ordenar a seus anjos que soltem os ventos, haverá uma cena de lutas que nenhuma pena poderá descrever. Educação, página 179. No livro Manuscript Releases, volume 5, página 17, lemos: Estamos nos aproximando do julgamento. As pragas de Deus já estão começando a ser derramadas. Em algumas partes do mundo, Deus está permitindo que as pragas caiam. Se quisermos escapar dessas pragas, devemos ser puros, virtuosos, santos, lembrando sempre que somos propriedade de Deus. Porque Ele nos redimiu, Ele quer que purifiquemos o templo da alma de todo vestígio de poluição. Ele deseja que seu povo seja cristão saudável, física e espiritualmente. Você está percebendo o que Deus está nos falando? A irmã White escreveu isto em 1901. Então, o que ela diz? Uma tempestade, ou julgamento de Deus está se aproximando. As pragas na época da irmã White já estavam começando a cair. Pois em algumas partes do mundo, Deus está permitindo que as pragas caiam. Então, se as pragas já estavam começando a cair em 1901, começamos a compreender que a tempestade está muito mais próxima do que nós imaginamos. A Bíblia diz que após o fechamento da porta da graça, vai cair as 7 últimas pragas. E se são as 7 últimas pragas, isto significa que outras pragas caem antes. E que ligação a Turquia tem com a tempestade que se aproxima? Para entendermos a ligação da Turquia com a tempestade que se aproxima, precisamos compreender que o dia de Deus passa pelo aspecto religioso, o aspecto político, o aspecto social e o aspecto da natureza. Isto em consequência das interações humanas entre si. Esses são os 4 aspectos do dia de Deus que precisamos entender. Vejam as revelações de Deus através do espírito de profecia a respeito desta tempestade que está vindo. O grande conflito, página 614, diz: Deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Os ímpios passaram os limites de seu tempo de graça. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi, por fim, retirado. Desabrigados da graça divina, não têm proteção contra o maligno. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão à soltas todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Você consegue ver a descrição do dia do Senhor? Da tempestade que está chegando? Haverá um limite que foi ultrapassado. E o Espírito de Deus que foi resistido, foi retirado. E agora, eles estão desabrigados da graça divina. Eles não têm proteção contra o maligno. Satanás então mergulhará os habitantes da terra em uma grande angústia final. Os anjos de Deus deixam de controlar os ventos ferozes das paixões humanas. Todos os elementos de conflito serão liberados, ou seja, os elementos religiosos, naturais, políticos ou sociais. O mundo inteiro estará envolvido em ruína mais terrível do que aquela que veio sobre Jerusalém no ano 70 d.C. Vamos ler agora Testemunhos para Ministros, página 444. Ouvimos agora de terremotos em diversos lugares, de fogo, de tempestades, de desastres no mar e em terra, de pestilência, de fome. Que importância têm esses sinais para vós? Isso é apenas o começo do que há de vir. Por João, o revelador, é feita a descrição do dia de Deus. O clamor de milhares de pessoas aterrorizadas chegou aos ouvidos de João. É vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, 17. João vê os elementos da natureza, terremoto, tempestade e lutas políticas, representados como sendo retidos por 4 anjos. Esses ventos estão sendo controlados, até que Deus dê a ordem para serem soltos. Observe que Ellen White está falando do dia de Deus, da tempestade que se aproxima. E ela fala dos aspectos da natureza e do aspecto político. E são 4 aspectos, como vimos.
o religioso, o da natureza, o social e o político. Mas hoje, vamos explorar o segmento político que Ellen White diz aqui. Lutas políticas. As lutas políticas são biblicamente identificadas com as pragas de Deus, o derramamento da ira de Deus. Veja o que diz Jeremias 25, 15 e 16. Porque assim me diz o Senhor Deus de Israel: pega da minha mão a taça do vinho da ira, e darás a beber a todas as nações a quem eu te enviar. E elas beberão, e serão abaladas, enlouquecerão por causa da espada que eu enviarei entre elas. Então, a taça do vinho da ira de Deus virá em todas as nações do mundo, incluindo Jerusalém e os judeus. Todas as nações serão abaladas. E isso por causa da espada que Deus enviará entre eles. Uma espada no Antigo Testamento é sempre associada com a guerra. Então o derramamento da taça da ira de Deus são também guerras. Apocalipse 16, 1, explica que a taça do vinho da ira de Deus são as pragas. Apocalipse 16, 1 diz: E ouvi uma grande voz vinda do templo, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai as taças da ira de Deus sobre a terra. Observe que João está falando da mesma taça do vinho da ira de Deus, que Jeremias se refere. Que são a espada ou as pragas do vinho da ira de Deus sendo derramadas. Jeremias 25, versículos 29 a 33 diz: Eu irei requerer uma espada sobre todos os habitantes da terra, diz o Senhor dos Exércitos. E ele diz: Vou trazer o mal sobre a cidade que é chamada pelo meu nome. Isso aqui é a cidade de Jerusalém. Portanto profetiza contra eles todas estas palavras, e dize-lhes: O Senhor irá rugir desde o alto, e pronunciará a sua voz desde a sua santa habitação. Ele irá poderosamente rugir sobre a sua habitação. Ele dará um brado, como aqueles que pisam as uvas, contra todos os habitantes da terra. Um barulho chegará até os confins da terra, pois o Senhor tem uma controvérsia com as nações. Ele entrará em juízo com toda a carne. Entregará os ímpios à espada, diz o Senhor. Isto se refere à guerra militar. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que o mal sairá de nação para nação, e um grande furacão será levantado desde as fronteiras da terra. E serão os mortos do Senhor, naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Eles não serão lamentados, nem reunidos, nem enterrados. Eles serão esterco sobre a terra. Observe atentamente que Jeremias está falando das pragas de Apocalipse 16. Uma espada ou pragas virão sobre todos os habitantes da terra. E o mal virá também sobre a cidade de Jerusalém. Aqui diz também que o Senhor irá rugir desde o alto, e pronunciará a sua voz desde a sua santa habitação. Onde é essa habitação? Do templo de Deus, o santuário. O rugido ou a voz de Deus vinda do templo de Deus, expressa aqui em Jeremias, é a mesma de Apocalipse 16, 1 e 17, sobre as pragas. Observe. E ouvi uma grande voz vinda do templo, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai as taças da ira de Deus sobre a terra. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. Uma grande voz vinda do templo, é o que Jeremias se refere quando diz que Deus pronunciará sua voz desde a sua santa habitação. E Deus irá dizer: Ide, e derramai as taças da ira de Deus sobre a terra. Está feito. Estas são as pragas, e Deus está rugindo. Pois o Senhor tem uma controvérsia com as nações. Ele entrará em juízo com toda a carne. E estas pragas estão diretamente relacionadas ao Armagedon, pois no versículo 16 diz: E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios, que fazendo milagres vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, e os congregaram no lugar, que em hebreu se chama Armagedon. Quando isso acontecerá? E como tudo isso se conecta com a Turquia e a guerra do Armagedon? Acontecerá quando Jesus sair do lugar santíssimo do santuário. Em Daniel capítulo 11, do versículo 45 até o capítulo 12, versículo 1. Lembre-se,
que o capítulo 11 e o capítulo 12 é um só, do começo ao fim. E o verso 45 e o 12, 1. Falando sobre o rei do norte diz: E ele plantará os tabernáculos do seu palácio entre os mares no glorioso Monte Santo. Todavia ele encontrará o seu fim, e ninguém o ajudará. E naquele tempo Miguel levantar-se-á, o grande príncipe que representa os filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo teu povo será libertado, todos os que forem encontrados escritos no livro. Este é o evento pelo qual poderemos saber quando Jesus termina seu ministério no santuário celestial, e a porta da graça se fecha. Porque a profecia diz que naquele tempo, Miguel se levantará e então começará aquele terrível tempo de angústia, o dia de Deus. Quando o dia de Deus estiver chegando, o rei do norte colocará o tabernáculo de seu governo em Jerusalém, porque é Jerusalém que está localizada entre os mares e o glorioso Monte Santo. Quando ele fizer isso, então Jesus se levanta. Este é o evento. Então, precisamos entender cuidadosamente essa profecia, e alcançar o correto entendimento sobre o rei do norte, pois é esse evento que dará início a esta guerra terrível, além de todas as outras coisas. A Turquia e o mundo muçulmano têm algo a ver com as pragas, com a batalha do grande dia do Senhor. O derramamento da sua ira. Como lemos em Jeremias e em Apocalipse. Vamos ver mais alguns textos da Bíblia que identificarão a Turquia. Vamos ao Salmo 120, versículos 5 a 7. Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. A minha alma há bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas quando eu falo, já eles procuram a guerra. Este é Davi na guerra. E o que ele diz? Ele fala de Meseque e Quedar. Ele diz que Meseque e Quedar detestam a paz e procuram a guerra. Quem são Meseque e Quedar? Observe este mapa. Temos aqui um mapa do antigo Império Assírio. Aqui está Meseque. E aqui está Jerusalém. E aqui está Quedar. Este é o mapa atual. E onde é Meseque, hoje é a Turquia. E já era um lugar com o qual Israel tinha problemas. E onde era Israel, continua sendo Israel. E onde era Quedar, hoje é a Arábia. Quedar é identificado com a Arábia. E eles estão em conluio com Meseque. Por quê? Vamos ler 1 Crônicas 1, 28 e 29. Abraão foi pai de 2 filhos, que se chamaram Isaque e Ismael. Os filhos de Ismael foram os chefes de 12 tribos. Nebaiote, o seu filho mais velho, Quedar, Adel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Aqui, nos fala sobre Abraão e seus 2 filhos, Isaque e Ismael. De Isaque, surgiu Jacó, e daí surgiram 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, dos 12 filhos de Jacó. E depois, fala sobre as gerações de Ismael. E os filhos de Ismael são Nebaiote. Depois aqui estão Quedar, Adel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. E contando todos esses nomes, temos 12. Ismael teve 12 filhos. E aí, você tem a distribuição dos ismaelitas pelo mundo oriental, e a Turquia. E Quedar sendo a Arábia. E todos eles afirmam isso. Até Erdogan afirma ser filho de Ismael. Eles têm sua linhagem nos filhos de Ismael. Agora vamos ler Isaías 21, versículos 16 e 17. Porque desta forma o Senhor tem dito a mim. Dentro de 1 ano, de acordo com os anos de um diarista, e toda a glória de Quedar se desfará. E o remanescente do número dos arqueiros, os homens poderosos dos filhos de Quedar, será diminuído, porque o Senhor Deus de Israel tem dito isto. Aqui Deus está nos dizendo que dentro de 1 ano, toda a glória de Quedar se desfará. Aqui também inclui Meseque. A Turquia. Pois eles estão em conluio. Quedar e Meseque perderá seu poder dentro de 1 ano. Aqui é 1 ano literal. Quedar e Meseque vão perder sua glória, ou seja, será destruído em 1 ano. Este 1 ano começa no começo do tempo de angústia, no fechamento da porta da graça. E o tempo de angústia será de 1 ano. Então, vamos comparar isso com Apocalipse 16, versículo 12. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água dali secou-se,
para que o caminho dos reis do Oriente pudesse ser preparado. O grande rio Eufrates nasce na Turquia, e passa pelo Iraque, Síria, Irã. Beneficia a Arábia Saudita, Jordânia e Kuwait, que recebem cada uma pequena proporção de água do Eufrates. A Bíblia diz, Isaías 8, 7, que em profecia, um rio representa a nação através da qual ele corre. Assim como o oceano representa múltiplas nações, um rio representa a nação através da qual ele corre. Então, o que diz aqui? Que o rio Eufrates secará. Quando a Turquia, o rei do norte, estabelecer os tabernáculos do seu palácio entre os mares, e o glorioso Monte Santo, ele chegará ao seu fim e ninguém o ajudará. Isso é o rio Eufrates secando. Isso é Quedar e Meseque perdendo sua glória em um ano, como fala Isaías. Porque as pragas duram aproximadamente um ano, como está em Apocalipse 18, 8 e Isaías 34, 8. Portanto, Meseque e Quedar, o mundo muçulmano, serão instrumentos em parte, do derramamento da ira de Deus e dos infortúnios do conflito militar. Eles serão reunidos, como vimos, no capítulo 16 de Apocalipse. Em resumo, a Turquia, que era a cabeça do Império Muçulmano na época em que o Império Muçulmano estava no controle, que é a cabeça da bacia hidrográfica do rio Eufrates, está inseparavelmente associada às guerras que afetam a história, enquanto Jesus está mediando no santuário celestial. Precisamos entender que os desastres literais da natureza, dos conflitos sociais e políticos, fazem parte das pragas e da ira de Deus. Então, o dia de Deus virá quando Jesus terminar sua obra no santuário. Momentos depois que a Turquia plantar o tabernáculo de seu palácio entre o mar e o glorioso Monte Santo em Jerusalém. Será então que Jesus sairá do lugar santíssimo e a porta da graça se fechará, e a tempestade se abaterá com toda a sua velocidade. Caro irmão, você consegue ver a tempestade se aproximando? Percebe onde estamos? Sofonias, capítulo 2, versículos 1 a 3 diz: Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito, e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tem disposto por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Pode ser que vocês sejam escondidos no dia da ira do Senhor. O que Deus está dizendo? É melhor se esconderem. Vocês não querem acabar no lagar da ira de Deus. Vocês devem estar prontos para tudo isso. Então, buscai ao Senhor, buscai a justiça, buscai a mansidão. Ele está nos dizendo essas coisas para que sejamos protegidos. Que possamos estar preparados para o dia do Senhor e a guerra da destruição dos ímpios. Daniel, capítulo 11, versículo 45. Apresenta Jesus trabalhando e saindo do lugar santíssimo do santuário celestial e o tempo de angústia como nunca houve surgindo. E a Turquia tem tudo a ver com isso.